somos apaixonados por cuidar de pessoas. Acolher, oferecer conforto e dar atenção de forma humanizada é o nosso jeito de ser. Estamos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos. Fazer todo mundo se sentir em casa é a nossa maior missão. Cada detalhe é pensado para oferecer o cuidado e o conforto que você merece. É por isso que o Hospital Unimed Erechim está de portas abertas para te atender. Nosso jeito de cuidar se faz presente em todos os ambientes do hospital. Aqui tem tudo o que você precisa para se recuperar e se sentir bem. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed, para você se sentir em casa. Promoção 40 anos juntos Sicredi Unistados. Vamos celebrar nosso aniversário distribuindo mais de 1 milhão em prêmios. São 4 Fiat Toro, 53 motocicletas Yamaha e 53 poupanças de R$2.000. A cada R$100 investidos em cota capital, você ganha um número da sorte. E pronto, é só torcer. São prêmios incríveis esperando por você. Participe! Sicredi, gente que coopera, cresce. Muito boa noite, senhoras e senhores. Estamos dando início a mais uma edição do painel pela TV Erechim. Estamos aqui sempre em nome da Unimed, Unimed Erechim. Unimed, cuidar de você, esse é o plano. E Sicredi, traga a sua poupança para Sicredi e veja como é mais negócio poupar aqui. Sicredi, gente que coopera, cresce. Bom, nós vamos continuar bebendo da fonte que representa aqui o professor, pesquisador, historiador, enfim, Enori Chiapparini, né, do qual eu me orgulho ser amigo e tenho um grande apreço pelo Enori, né, uma vez que eu sou uma espécie de testemunha de boa parte do trabalho, assim, pude acompanhar um tanto quanto à distância. Mas todos os erechinenses, né, assim, envolvidos de algum modo com a cultura ou não, mas especialmente essa área, sabem do que representa essa figura para Erechim. O Enori, que é membro da Academia Erechinense de Letras, com absoluta justiça, né, e também é o criador, enfim, do Arquivo Histórico Juarez Miguel e Laffonte. Enori, seja muito bem-vindo aqui mais uma vez. Boa noite. Boa noite, uma alegria indesmentível estar no teu programa, agradecer o teu trabalho, também aos telespectadores, e é sempre uma alegria redobrada retomar os assuntos da história de Erechim. Bom, vamos voltar no tempo, né? Nós já tivemos um período em que tínhamos uma biblioteca, se eu não me engano, ou você pode me desmentir, mas não tínhamos um arquivo histórico. Ou não sei se ambos surgiram juntos, ou como é que foi isso. Mas tu teve participação fundamental, né? Fosse o criador do arquivo histórico. Como é que foi essa história? Na verdade, hoje o criador não seria o termo adequado. O criador é a lei, né? A lei 17 de novembro de 80. Então, a municipalidade que criou com o senhor Eloy João Zanella, muito oportuno, porque naquele instante, 1980, eu era estudante do SESI, da URI, e o Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul estava oferecendo um curso intensivo de arquivística e de documentação de documentos para os interioranos, os municípios do interior. Nesta época, o secretário Elides Caranto era também meu professor na URI, no SESI antigamente. No nosso tempo era SESI. Para quem não sabe, o SESI era Centro de Ensino Superior de Erechim. Exatamente, né? Isso. E aí houve uma sondagem no SESI, uma sondagem de alunos que tinham uma certa aplicação, que tinham notas significativas, notas de 8 em diante em História. Correu realmente uma lista, vários candidatos assinaram,
Mas o problema maior é que a exigência da municipalidade é que o candidato se deslocasse a Porto Alegre, fosse a Porto Alegre e ficasse um tempo lá para se instrumentalizar em arquivos e documentação, mas com o compromisso de retornar para Erechim e montar. Então eu fui o camarada que montei o arquivo histórico. Eu montei e dei toda uma dinâmica, uma organização a partir de agosto. Mas então eu morava em Gaurama nesse tempo, eu sou gauramense, minha infância e juventude foi em Gaurama, mas eu vinha de Gaurama estudar todas as noites em Erechim. O Escaranto apontou meu nome, me chamou, houve a notícia, foi para Gaurama, que eu deveria me apresentar na SBEC. E assim se fez, eu fui na SBEC, nem sabia do que se tratava e ele me apresentou a proposta. Tu tens que ir a Porto Alegre, tu vais ter que se instrumentalizar, ficar lá. As diárias eram modestas nesse tempo, super modestas, era um desafio. Então, uma parte dos candidatos foram deixando essa exigência de ter que ficar um período em Porto Alegre desclassificou muitos candidatos. Mas como eu estava como diz o Erasmo, sentado à beira do caminho, eu percebia que a música na entrada dos anos 80, com os choques do petróleo, eu percebia que o lazer escasseava, sofria um enorme impacto. Eu era músico de baile e percebia claramente que se eu resolvesse sobreviver de música, eu ia ter um desafio muito grande pela frente. Conversei com meu pai, conversei da situação, eu precisaria ainda 3 semestres para encerrar o meu curso de estudos sociais. Era realmente um período muito delicado para mim, né? Sob ponto de vista assim, de decidir a minha trajetória, decidir o meu futuro, para que caminho eu ia seguir, que caminho eu ia seguir afinal, né? E o meu pai me apoiou, de fato, numa noite fria de julho, na rua Aratiba, com o ônibus da Unetral. Eu me muni de uma mala, me despedi dos meus pais lá numa noite gélida e, como diz, né, o gaúcho, me atraquei a Porto Alegre. Fui uma noite gélida, sofri muito, assim, o frio, né? Realmente, em Porto Alegre a temperatura ainda é melhor, mas lá chegando 5 da manhã, era bem fria aquela manhã de julho, cheio de sonhos, de coragem, de vontade, né? Dito e feito, eu apanhei um táxi, esse táxi me deixa na rua André Puente, 318 às 8 da manhã. Motorista excepcional, impressionante ver como o cara dirigia bem no centro de Porto Alegre, um movimento intenso. E começou a minha aventura rumo a esta missão, a esta exigência que eu assinei com a Prefeitura Municipal. Devo muito ao senhor prefeito, ex-prefeito, senhor Eloy João Zanella, o professor Elide Escaranto. Desde já digo que o arquivo é conquista coletiva. É claro que eu estou contando a minha história, particularmente como eu me inseri neste processo de montagem do arquivo histórico. Mas você tinha alguma experiência nessa área até então, era curiosidade? Não, eu não tinha experiência nenhuma, eu tinha uma visão geral dos conceitos do que é história, preservação, memória. Na faculdade nós já estávamos aprendendo isso, né? Mas teoricamente. Eu tinha que me instrumentalizar para poder montar o princípio de tudo. E lá me recebeu o historiador Moacir Domingues, já saudoso, claro, e me trataram muito bem, ficaram admirados. Praticamente eu era um menino, 20 e poucos anos naquela época, e me apresentando do interior para suprir essa necessidade, o patrimônio, a memória que se perdia no interior. E me colocaram à disposição 2 professoras, a Denise Zulo Castro e a Eni Barbosa. E aí, um estudo intensivo, o dia inteiro, uma coisa maçante, uma coisa assim que exigiu de mim muita concentração, muito trabalho, muita resistência. Então eu ia do hotel para o arquivo, do arquivo para o hotel, deixei o meu violãozinho
Levei junto o meu violãozinho porque eu sabia que eu ia sofrer sozinho lá, né? Uma boa temporada. Mas assim, foi bem produtivo porque eles me mostraram lá em Porto Alegre toda a documentação da colônia Erechim. Se tu vais retornar para Erechim, tu vai ter que salvar tais e tais documentos, assunto e cronologia. E aí, de fato, eu fui anotando tudo o que eu deveria fazer. E o tempo foi passando, e passou uma semana, passou 2, passou 3. Eu me integrei bem no trabalho. Eles realmente até ficaram admirados, porque eu entrei lá verde. No fim, eles até, na hora da despedida, até a Eni Barbosa, assim, me olhou e disse, vem cá, tu não queres ficar aqui um tempo como estagiário conosco? Porque já havia os estagiários, mas eram já com cursos de arquivologia, porque estava bem evoluído Porto Alegre em 1980. Eu falei que eu tinha esse compromisso, que eu tinha que retornar e dar ciência aos meus superiores que eu ia cumprir aquele contrato que eu assinei, de voltar a Erechim e realmente iniciar a montagem. E assim se fez. Em agosto eu comecei. Mas só que quando eu olhei onde estavam os documentos, era uma sala destinada para tudo quanto é coisa. Lá tinha de tudo, né? Um depósito, e eu tinha que passar um por um. Isso aqui em Erechim já. Aqui em Erechim. O Paludo era secretário naquele tempo, abriu, diz, olha, essa é a tua realidade. Aí no começo, assim, foi um choque muito grande, porque eu trabalhei, na verdade, como uma formiguinha mais de 5 anos, sozinho, classificando, colocando, transportando. Então vieram as estantes, vieram os materiais, os arquivos, e numa sala diminuta, numa sala de certa forma até acanhada, de 15 a 20 metros quadrados. Eu sei onde é que ficava, mas diga para o nosso grande público, aonde é que era mesmo? Era junto à Câmara Municipal hoje, na verdade era junto à Biblioteca Pública. Tu falaste de Biblioteca Pública, ela é de 2 de julho de 47. Sim. Para montar a biblioteca foi feito o baile do livro, quer dizer, o ingresso era um livro. Aí chegava o Ode, colocava um livro, e este baile reuniu um certo número de livros, que foi o embrião da Biblioteca Pública Municipal. Eu acho admirável essa iniciativa dos intelectuais da época. Que legal. É uma coisa muito bacana, muito bonita. Eu acho que até digna de ser retomada esta ideia. Mas eu, de volta a Erechim, realmente enfrento um período de muitas dificuldades, mas aguentei porque eu me comprometi, vesti a camiseta com as forças que eu tinha, e vamos dizer assim, para me aperfeiçoar, eu voltava a Porto Alegre nos congressos de arquivos. Os congressos de arquivos, eu tive a oportunidade de contatar com os grandes historiadores de Porto Alegre. Sérgio da Costa Franco, que era inclusive residiu aqui, foi professor universitário, e outros historiadores, onde eles me deram todo o apoio à ciência, o que eu de fato precisava para iniciar a montagem aqui. Mas o tempo foi passando e em 1982, 2 anos depois, um jornalista chamado Ode, José Adelar Ode, entrou no arquivo para fazer a primeira reportagem para o jornal Painel. E aí saíram 2 páginas soberbas, bonitas, lindas, assim. Arquivo histórico é uma realidade. Porque nem todos conheciam o que é realmente um arquivo histórico. Sim. É um local onde se arquivam documentos públicos e particulares que contam a história da cidade, pode ser em forma de documento, em forma de fotografias ou entrevistas orais. Esse cara teria feito a primeira matéria? Então, foi a primeira matéria, foi a primeira reportagem sobre o arquivo histórico municipal. E aquilo me marcou de forma profunda. Acho que tem uma vocação para museu. Mas aí eu montei a parte documental, descobri, por exemplo, assim,
relatório dos primeiros prefeitos de Erechim, requerimentos que é o anseio do povo, que reivindicava para a prefeitura desde aumentos. Eu salvei correspondências expedidas e recebidas. Começou por onde a procurar material? Pela própria biblioteca ou pelo executivo? Naquele depósito, onde estavam todos os documentos ali tinha, que não estavam mais no arquivo corrente. Como nós não tínhamos arquivo intermediário, hoje tem o arquivo corrente, esse que está lá na prefeitura, que é do administrativo, corrente, para fazer a parte administrativa. O intermediário que já não consultam tanto. E o arquivo histórico, erroneamente chamado de arquivo morto, porque um arquivo nunca será morto. Tu faz a pergunta e ele responde, os documentos estão lá. Aí eu separei as grandes procedências, requerimentos aqui, correspondência recebida lá, tudo por assunto e depois cronologia, assunto e cronologia. Essa foi a orientação do Moacir Domingues. Tu não fica muito preocupado, professor, chega em Erechim e começa assunto, depois faz a cronologia. E eu realmente entendi o recado, os meus superiores começaram a perceber, o professor Elídio, o prefeito Eloy João Zanella, na época, perceberam que dava para avançar. Aí, num bate-papo de rua com o seu Eloy, ele me disse o seguinte: Chaparini, tu te mune de um gravador comum em fitas cassete e começa a entrevistar pessoas de 80, 70, 90 anos. E eu me empolguei com aquilo. Eu ia de rua em rua com um gravador debaixo do braço e aí consegui entrevistar Colomba Trombini, que chegou em 1914. Consegui entrevistar a Gelsomina Carraro, que chegou em 12, 13. Eu consegui ainda pegar alguns pioneiros e depois filhos de pioneiros. Aquilo me empolgou, porque eles falaram dos primeiros anos daquele povoado chamado Paiol Grande, rodeado de mato por todos os lados. E aquilo foi me dando ciência. Eu comecei a ler um livro, ler 2, ler 3, ler 4, sobre o que já haviam produzido sobre a história de Erechim. Eu tinha que me inteirar, eu tinha que saber, para ver o que precisava buscar, as lacunas. E esta luta ainda não terminou 41 anos depois. Eu me larguei assim de corpo e alma, fui sentindo o trabalho, fui gostando, porque minhas notas sempre foram as melhores em história. Eu já tinha essa tendência no ginásio, no normal, eu tinha essa tendência de notas boas em história e notas regulares para péssimo, em física, química, matemática, 0 à esquerda para mim. Não me identificava, não aprendi a despertar, porque elas são importantíssimas. Mas eu me apeguei à ciência histórica e recebi apoio de muita gente. Aqui eu quero destacar um professor que era um dos poucos que tinha ciência histórica em Erechim. Eu me refiro ao professor mestre Ernesto Cassol, que nos deu todo o apoio, ia cada 15 dias, porque ele também se identificava com arquivos, ele já tinha estudado na Universidade Federal do Paraná. E foi nascendo assim, digamos, um ambiente. Eu recebia pioneiros no arquivo, Fernando Arnaldo Sefrim Filho, da família Toso, que eles vinham me explicar. O próprio Juarez Miguel e Lafonte foi meu anjinho da guarda. Na verdade, foi ele que me ensinou as fontes, que tinham um conhecimento enorme sobre a história da cidade, com 2 livros, o Guia Geral do Município de Erechim de 58 e o Serra de Erechim, Tempos Heróicos. Então eu tive realmente apoio de professores, de pesquisadores e também das autoridades constituídas numa atividade complexa, difícil, uma atividade para professores, pesquisadores, historiadores, intelectuais. Não vamos dizer que é senso comum, mas o arquivo há 41 anos e pouco, ele era mais direcionado para pessoas como advogados, como professores, como pesquisadores. Não era ainda do estudantado, do senso comum. As universidades é que deram esse passo.
As universidades é que deram um passo decisivo para pesquisar a exigência, digamos, da monografia. A exigência de um trabalho no final do curso fez com que os historiadores, os pesquisadores e mesmo alunos das universidades procurassem o arquivo histórico. Aí começou aquele clima, aquele ambiente muito bonito, arquivo versus comunidade, comunidade e arquivo. Depois eu lancei, conjuntamente com a SMEC, o arquivo vai às escolas. O resultado da pesquisa começa a ser contada pelos alunos, para os alunos. Então eu passo a fazer palestras, eu passo a fazer conversas, mesa redonda, eu passo a ir às escolas para despertar então o estudantado num projeto muito bonito, muito digno, muito nobre, que realmente nos remete à cidadania, o valor da memória, o valor da nossa história, a permanente busca, conservação, mas também a divulgação. E aqui eu quero destacar com todo carinho, hoje, a imprensa. A imprensa de Erechim foi um dos fatores fundamentais para que o arquivo histórico se tornasse conhecido. Ele sai do anonimato, ele vai para a comunidade, ele vai para as escolas, vai para as universidades e é um jogo que não tem volta. Só cresceu e cresceu também as exigências, a gente muda. Na administração Schmidt, a gente sai de 20 metros quadrados e vai para 60. Foi uma conquista, foi um salto de qualidade interessante. 8 anos depois, eu trabalhei 8 anos sozinho. 8 anos depois eu recebo a presença do grande amigo, querido colega, o professor Luiz Busanello, há pouco falecido, um pesquisador, um ex-padre de uma cultura suprema, um cara que me ajudou muito, que lutou lado a lado. Contratado pelo município ou trabalhou por conta? Contratado naquele tempo, era contratado pelo município. Contratava, assinava a carteira, não havia concurso público para essas áreas. E também não havia muitos recursos isso para quase 10 anos depois. 8 anos depois, o Luiz passa a me ajudar, passa a pesquisar na rua, passa a buscar, passa a entrevistar. E é, na verdade, assim, um trabalho de peregrino, uma peregrinação às casas, às famílias, a tentativa de fazer uma entrevista, às vezes ia 1, 2, 10 vezes, porque um dia doía o braço, no outro dia você não pode forçar, tem que ser democrático, tem que ser amistoso, tem que ser, digamos assim, com muito cuidado também, você não pode... digamos, agredir a sensibilidade da saúde de um idoso. Há que se ter todo um cuidado, uma ciência, um jeito, uma psicologia, né, hoje. Então, nós fomos felizes nessa jornada, em que pese todas as dificuldades e peripécias, eu considero uma jornada vitoriosa em parte. Vitoriosa em parte, assim... diante de obstáculos incomuns, diante de obstáculos como a falta de consciência, a falta também, digamos, a própria comunidade em 80 ainda tinha aquele senso comum. Por que você vai se judiar com isso aí? Queima essa papelada velha, que é claro que é mais fácil resolver assim, né? Ainda faltava na comunidade aquele senso de preservação da importância. A importância que tem para a comunidade. Essas entrevistas que você fez e o Busanello fez, né, também, elas estão guardadas em fita cassete? Parte foram para CD, parte foram transcritas para o papel. Né? É um trabalho... É um trabalho realmente assim, complicado, porque você tem que ouvir, você tem que transpor para o papel, é bem complexo. Exige muito do pesquisador, né? Às vezes a fita dá um problema técnico e você perde a gravação, né? Ocorreram muitas vezes, nós tivemos. Mas o arquivo tem, digamos, tem uma área de vozes. Sim, que aí em 84 surgiu o Museu do Som. Então seriam essas entrevistas. Já tínhamos desenvolvido a área documental, desenvolvemos a área fotográfica, que é o maior arquivo no interior, depois de Caxias do Sul, é o nosso, o acervo fotográfico. Cerca de 7.000 fotografias, esse acervo já é digital,
já é computadorizado. Oxe. Se tu precisares de uma foto do São José, se dirige ao arquivo com pendrive, não paga absolutamente nada, é da comunidade, é público. O grande barato da coisa é isso, Bote. Tu não paga absolutamente nada, desde o menino, desde a menina que vai pesquisar sobre a história de Erechim, até o doutor que vai fazer a sua monografia, sua tese de doutorado. O arquivo é um suporte, vamos dizer assim, para o estudantado, para quem também vai fazer uma pós-graduação, um doutorado, pós-doutorado. Recebemos visitas periódicas de grandes historiadores de Caxias. Ele passou a ser bem frequentado? Sim, passou a ser bem frequentado. Especialmente, acho que é depois que a universidade especialmente do pessoal do curso superior que precisam fazer as teses de final de curso. Porque daí houve uma certa obrigação, né, de pesquisar. Mas o ensino médio, a URI, eu fui desde o colégio mais humilde, desde os caras pintadas, a URI. Todos os bairros, houve um tempo que a gente levou o conhecimento para os bairros, para também resgatar a história dos bairros, um trabalho muito lindo, muito bonito e que deve ser feito de forma permanente. Ele não pode ser feito uma temporada quando se comemora, digamos, a data do município, mas de forma contínua, permanente, para despertar cada vez mais o gosto, a alegria de se buscar a verdade histórica e cidadania, acima de tudo. Nós vamos trocar de assunto aí depois. O que você hoje não está mais lá? Eu trabalhei no arquivo 21 anos. 21 anos de 1980 a 2001. Aí fui substituído por um outro colega, na direção inclusive, e chegou a ter, uma época o arquivo chegou a ter 6 a 7 funcionários. Houve uma produção muito grande, um crescimento muito grande. Estava na Rui Barbosa, número 100. Depois sai da Rui Barbosa, vai para Coronel Pedro Pinto de Souza, número 100 também, bem mais amplo daí, né? Um acervo significativo. O nosso acervo é grande, ele tem milhares de documentos, mais de 7 mil fotografias, muitas entrevistas orais, de certa forma, reconhecimento da imprensa, de todos os jornais, esporadicamente concedia entrevistas às emissoras de rádio, à TV, fortalecendo os laços arquivo versus comunidade, e diria até hoje, pelo porte da nossa cidade, não está mal. É uma realidade interessante. Eu faço um convite público para que visitem o arquivo histórico, podem ir munidos de um pendrive, podem escolher as fotografias, o castelinho, vários ângulos, várias fotos. É um shopping o arquivo histórico. Para quem gosta, para quem admira, para quem valoriza, entra lá e fica assim encantado com o que existe em termos de fotografias, de memória e de documentos. Sem dúvida, é um trabalho espetacular, né? Muito uma bonito, fonte, muito lindo, uma muito fonte digno. insuspeita. Vamos dizer assim, o primeiro mundo, a Europa e os Estados Unidos, eles dão o maior apoio. É evidente que eles têm outro nível de desenvolvimento cultural, sobretudo a Europa. Nós somos um país jovem, de 500 e poucos anos. Nós estamos aprendendo agora. Nós estamos começando a valorizar a história, a memória, a identidade, o patrimônio agora. Lá dos anos 2000 para cá, nos anos 90, houve uma retomada, sim, mas é positivo. É um setor complexo, a gente faz um passo de cada vez, mas eu considero uma trajetória vitoriosa, enfrentando todos os tipos de dificuldades, desde o problema financeiro, de reconhecimento, mas a gente está contente por ter chegado até aqui. Muito bem, nós vamos fazer o nosso primeiro intervalo e chamando o segundo já, depois o professor Enori Chiapparini vai nos contar a história, assim, em 15 minutos ou 20, né, sobre quem foi Sauli Panocelli, essa figura que faz parte do livro 100 Razões para Viver Sem Medo de Morrer, que conta a história de 100 pessoas que influenciaram, enfim, os caminhos até agora, a trajetória de Erechim. Nós já voltamos.
Estamos apaixonados por cuidar de pessoas. Acolher, oferecer conforto e dar atenção de forma humanizada é o nosso jeito de ser. Estamos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos. Fazer todo mundo se sentir em casa é a nossa maior missão. Cada detalhe é pensado para oferecer o cuidado e o conforto que você merece. É por isso que o Hospital Unimed Erechim está de portas abertas para te atender. Nosso jeito de cuidar se faz presente em todos os ambientes do hospital. Aqui tem tudo o que você precisa para se recuperar e se sentir bem. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed, para você se sentir em casa. Tá sabendo da novidade? O Pix no Sicredi será uma nova forma de transferir, pagar e receber. Todo mundo pode usar? Sim, o Pix é para pessoas e empresas. Em quanto tempo o dinheiro cai na conta? Você faz transferências em 10 segundos e o dinheiro entra na hora. Rápido, hein? Já posso usar? A partir de novembro, você já poderá usar o Pix 24 horas por dia, 7 dias por semana. É associado ao Sicredi? Faça já seu cadastro no aplicativo Sicredi e fique pronto para usar o Pix. No Sicredi, a escolha é sempre sua. Muito bem, estamos de volta aqui, então, em nome da Unimed Erechim, em nome de Sicredi, hoje com o professor Enori Chiapparini, que é pesquisador, historiador, vou mudar o termo, então, evidentemente, que quem criou o arquivo histórico Juarez Miguel y Laffonte foi o executivo, através de um projeto de lei aprovado pelo Legislativo, né? A quem todos nós somos muito agradecidos, mas quem teve a responsabilidade de montá-lo, né, de torná-lo, de dar vida, dá para se dizer assim, né, de ter palpável, né, foi, sem dúvida nenhuma, o professor Enori Chiapparini. Quero ressaltar aqui também o papel importantíssimo, fundamental, já dá para se dizer quase visionário na época, do então secretário municipal acho que era de Educação e Cultura, né? Isso do mesmo. Professor Elídio Escaranto, né? Que também teve uma participação no meu retorno de Porto Alegre, quando eu vim para cá para trabalhar aqui em Erechim, para retomar. Mas, enfim, há um livro, 100 Razões para Viver, Sem Medo de Morrer, né? Que conta a história de 100 pessoas influentes na história, na trajetória de Erechim, todas elas já falecidas, acho que as pessoas conhecem o livro, mas eu gostaria de passar hoje aqui, nós vamos ao longo do tempo aí explorando um pouquinho mais, nesse tempo de pandemia, está complicado se falar com determinadas pessoas, enfim, a gente nem sempre as pessoas estão disponíveis e isso é compreensível, mas o professor Chiapparini sempre está à nossa disposição. Gostaria de, se fosse possível, nesse período agora, a gente falar um pouquinho sobre uma das figuras, todas são importantes, absolutamente todas, e na medida possível nós vamos passando, mas Saule Panocelli. Muito bom, eu quero só fazer uma pequena introdução dizendo que a nossa colonização, ela recebeu o pessoal da Europa, que já não dispunham de terras nem de emprego, o advento da guerra, inúmeros motivos. Na verdade, eles vinham em busca de uma vida melhor. E das terras velhas, onde as terras estavam esgotadas, já estavam fragmentadas e o pai já não tinha como dar meia colônia, começou metade de meia, uma chácara, realmente não tinha assim grandes perspectivas. Então recebemos 2 fluxos imensos de cerca de mais de 30 etnias, mais ou menos, aqui se estabeleceram, um verdadeiro turbilhão de etnias, e tivemos aqueles que já vieram com um pouco de capital e dinheiro, os médios, os que podiam comprar apenas uma colônia, e também alguns que não podiam comprar nem meia colônia. Então nós tivemos assim níveis. Eu queria destacar
que juntamente com o Saulo Panuncelli, que foi uma das famílias talvez a mais abonada, que veio com certo capital, nós tivemos também, só para introduzir aqui hoje, só para clarear um pouquinho, nós tivemos, talvez possamos contar nos dedos das mãos, parecidos com o Panuncelli, então menos, mas mais ou menos assim, neste nível. Família Reichmann, família Toso, família Macian, família de Moliner, eram famílias que já vieram com certo cabedal de bens das terras velhas para investir aqui. E a grande maioria, que eram agricultores, eu diria que a grande maioria, 95% diríamos, pouco mais, um pouco menos, vinham para buscar ou um lote na cidade de 1.200 metros quadrados, que era um lote grande, 50 por 25, e na colônia um hectare, quer dizer, 25 hectares, o tamanho mal comparando do nosso Parque Longines Malinowski. Eu quero dizer o seguinte, que esse pessoal que, como o Panuncelli, como o Reichmann, como os de Moliner, como os Macian e outras famílias de maior posse, eles vieram para expandir, eles eram empreendedores, mas não há notícia de que haja um empreendedor maior do que Saulo Panuncelli. Veja que ele nasce em Bérgamo, na Itália, e o seu pai, com 5 aninhos, ele vem para o Brasil. Ele se estabelece em Bento Gonçalves. Mas aqui chegando, eles perceberam que a propaganda era bem maior que a realidade. Mas aí voltar é mais complicado. Eles perceberam que havia realmente uma propaganda bem acentuada, é claro, para atrair os colonizadores, e que num primeiro momento, nos primeiros anos da família Panuncelli em Bento Gonçalves, até não se aprofundou o estudo, porque eles sofreram no início, ficaram numa determinada localidade do interior e foram se virando como os demais, assim, não havia diferença nenhuma. Quando o Saulo completou 15 anos, ele veio com 5, ele pediu permissão para o seu pai. Pai, eu vou pegar os meus amigos, um amigo, mais um irmão e vou tropear até Vacaria. Então sai de Bento a Vacaria. Nessa incursão, nesta aventura, ele era aventureiro. É preciso reconhecer que existem determinadas pessoas que, imbuídas de esperanças, de motivação, de bons propósitos, conseguem romper certas dificuldades. Nesta viagem a Vacaria, ele retorna e consegue algum dinheirinho de uma mula. Uma mula ele conseguiu nessa empreitada, que o sonho dele era conseguir 2, 3, 4, 10. E chegou num tempo que ele já tinha 12. O que ele fazia com essas mulas? Ele transportava produtos da agricultura. Ele transportava produtos agrícolas, revendia. Então se fez tropeiro e comerciante ao mesmo tempo. E foi lutando, e foi ganhando um dinheirinho, e foi aplicando. Quando ele tinha um bom numerário, um bom dinheiro, ele comprou terras em Antônio Prado. Foi a primeira grande sacada dos Panuncelli. Começaram a comprar terras e se instalaram com moinho colonial, mas ele plantava o milho e tinha o moinho. Atacava em 2 frentes. Essa capacidade fez com que ele, digamos, crescesse em pouco tempo. E casou com 22 aninhos. 22, né? Ele casou com Vicenza Filipetto. Ela era uma senhora que sabia administrar negócios. Ela era uma pessoa que sabia lidar com o comércio, sabia estabelecer preços, atender, e isso ajudou muito, porque a família se estruturou de tal sorte que um tempo depois compraram vastas extensões de terras em Vacaria. Mas até comprar essas terras, ele transportava produtos coloniais de Montenegro a Vacaria.
Então, o Panuncelli, apesar de ter começado praticamente do nada nas terras velhas, em 15, 20 anos, vamos dizer um pouco mais, um pouco menos, ele levantou um belo capital. E ele não se contentou, ele poderia ficar em Antônio Prado, que estava de bom tamanho. Ele já era um homem realizado, um homem praticamente rico, mas ele ouviu falar de um tal de Paiol Grande, que havia terras novas. Ele resolveu vender em Antônio Prado e veio investir em Erechim. Você imagina hoje o cabedal de bens econômicos que o Saulo já tinha foi uma espécie de shopping center que chegou em Paiol Grande, uma espécie de corporação, uma espécie de multinacional para a época, porque ele não tinha concorrentes à sua altura. Então o melhor moinho era de quem? Panuncelli. A melhor casa comercial era de quem? Do Panuncelli. Então, quando foi feito o baile do município, em 18 de junho de 1918, o baile foi realizado na residência do Panuncelli. Havia um dístico bonito assim, Economia do Povo. Então o camarada saía de Canavial, de Baliza, de Marcelino Ramos e comprava tudo numa só casa. Por isso que, mal comparando, eu chamo do shopping center dos anos 20, 30, 40, 50, chapéus, roupas, sapatos, chinelos, instrumentos de trabalho, tudo numa casa só. Saía de trem e retornava de trem com tudo que necessitava, com tudo que precisava. E deixava lá no Panuncelli produtos agrícolas. Claro, recebiam assim carroças e carroça. O público vai perceber nas fotografias a enorme quantidade de carroças e mais ouvintes e telespectadores. E hoje, ele começa a receber o dinheiro dos agricultores como se fosse uma espécie de banco. Na verdade, além de comerciante industrialista, ele foi uma espécie de banqueiro. Ele realizava os grandes negócios com esse dinheiro. Ele tinha credibilidade. Ele era realmente o maior comerciante da praça, né? E foi expandindo os negócios para Marcelino, para Santa Catarina, Rio e São Paulo. Ficou famoso, o Saulo Panuncelli construiu uma das primeiras casas de alvenaria na Avenida Maurício Cardoso em 1931. Está lá, imponente, uma casa para a época assim, pomposa, que impressionava o senso comum. E a credibilidade, veja, por exemplo, que a filha do Panuncelli foi a primeira mulher a ter uma habilitação para dirigir. A primeira carteira de motorista foi da senhora Ederige Panuncelli. Também foi ela a primeira matrícula, a primeira aluna do Colégio São José. Era tão grande o nome dos Panuncellis que era um mito. Então havia, digamos, o senso comum, o colonizador, limitado, que às vezes o filho ou a filha reclamava com a mãe, com o pai, pedindo isso, pedindo aquilo, eu quero isso, eu quero aquilo. Invariavelmente a mãe ralhava a filha, se dirigindo mais ou menos nesses termos. Vem cá, você pensa que você é filha de Panuncelli? Então havia, digamos, um referencial que os Panuncelli realmente um nível de vida, o Papai Noel dos filhos do Panuncelli era um presente de Porto Alegre, de São Paulo, do Rio, do Prata, do colonizador, um carrinho digno feito pelos carpinteiros. Então, dentro de uma área de colonização em que o senso comum era, digamos, aquela vida modesta, esse comerciante deu uma puxada no desenvolvimento de Erechim e região. Foi o carro-chefe, a espinha dorsal, eu entendo assim. Claro que não somente sozinho, por isso que eu citei os Reichmann, por isso que eu citei Calef era um grande madeireiro, os Grando, mas você tem dificuldade de citar 10. Vamos dizer, esses realmente
alavancaram o desenvolvimento de Erechim e região, foram os precursores, foram os empreendedores, foram que deram um brio para a região, um sentido de futuro, um sentido de desenvolvimento, porque a ferrovia, que é a alma da colonização, ela exportava, importava e as comunicações via telégrafo. Estava bem situado o Paiol Grande, depois Boa Vista do Erechim. Então o Panuncelli, por esses dados preliminares, eu ainda sonho, e a sociedade também, com certeza, a comunidade, nós queremos ver uma tese de doutorado sobre a saga da família Panuncelli, sobre a luta intensa do Saulo Panuncelli, porque ele também teve um revés na vida que nunca mais se recuperou. Eu estou falando do ano de 1934. Neste ano, Saulo Panuncelli perde a sua esposa, que foi assassinada dentro da loja. Um acontecimento que não cabe aqui analisar, um acontecimento que nós não temos tempo para analisar, mas me proponho a ajudar estudantes, professores, público em geral, me proponho a conceder entrevistas deste ano fatídico que prejudicou. Eu diria que o Saulo Panuncelli nunca mais foi o mesmo. Ele faleceu 10 anos depois do episódio, um episódio que ocorreu num sábado à tarde. Eu tive o privilégio de entrevistar os que estavam presentes dentro da loja quando a Vicenza Filippetto Panuncelli foi assassinada em 1934, ali naquele prédio. Esse prédio, para quem não está muito identificado com Erechim, o que chegou há pouco, está localizado aonde? Avenida Maurício Cardoso com a Argentina. Ela está na esquina. Uhum. Um prédio lindo, vigoroso, futuramente deve ser tombado como patrimônio histórico do município, com certeza. Ele não foi o primeiro de alvenaria, ele deve ter sido o segundo, porque o primeiro estava na esquina da Magazine Luiza, Avenida Maurício Cardoso com Rua Alemanha. Um prédio lindo, um bangalô da família Zanin. Esse sim é 1930, porque os prédios em alvenaria na Avenida Maurício Cardoso, a partir de 30 em diante, 31 estabelecem uma lei proibindo a construção de casas de madeira, porque realmente tivemos 3 grandes incêndios que devastaram 3 quadras. O primeiro incêndio devastou a quadra da Marculin até o Hotel Oldoni. Aí veio o segundo incêndio, ali onde está a Murtição até o condomínio. E o terceiro, na quadra do Panuncelli, na quadra da Magazine Luiza. Um fogaréu, todas as casas em madeira. Tínhamos o único bombeiro na cidade, voluntário, Eurico Tulke. Eurico Tulke tinha tanta liderança que ele, com assovio, reunia 30, 40, 50 baldes. Apagar fogo com balde. Ou desmanchar rapidamente a 3ª, 4ª casa para cortar o fogo. Uhum. Então usavam esses expedientes, mas nem sempre com êxito. De que década mais ou menos? No início dos anos 30. Os grandes incêndios de Erechim foi 31, 32 e 33. Entrevistei pessoas que disseram que o clarão foi visto nas imediações de Passo Fundo, no meio da noite, todos eles à noite. É só para ilustrar, digamos que os prédios de alvenaria, eles surgem na avenida na década de 30. A primeira residência em alvenaria foi na primeira rua de Erechim. A primeira rua de Erechim, ela se chamava João Neves da Fontoura. Trocaram para João Maciã. Esta é a primeira rua de Erechim da Cantina Giacomel. Aquela casa, os telespectadores podem passar hoje lá. Vamos ver a primeira rua de Erechim, podem tirar fotografias, e a segunda Marco Ochoa, que é paralela aos trilhos. Ali é o antigo Erechim, ali onde os pioneiros chegavam, se instalavam num barracão perto do Madaloso
e só depois iam para a Comissão de Terras. Mas voltando ao nosso personagem, eu diria que hoje, ainda o inconsciente coletivo, os mais experientes, os mais vividos, vamos dizer assim, lembro com carinho da saga da família Panoncelli, que deu todo um elan, deu um sangue novo para a cidade, um desenvolvimento extraordinário, um panorama assim de dados econômicos, das exportações que deixava o pessoal de Caxias e outras regiões admirados, né? Porque o camarada chega aqui com um certo cabedal, mas ele realmente multiplica. Mas quando ele chegou aqui, já estava... Ele nunca saiu daqui daí? Assim, não. Ele expandiu os negócios. Ele expandiu os negócios, mas fixou residência aqui. Ele está sepultado no Pio XII, ele morre em 1944. Aliás, vamos dizer que o jazigo da família Panoncelli é ímpar. Material assim, pelo menos, não sei se existe parecido, de uma durabilidade, de uma arte, vamos dizer, um monumento artístico, histórico, digno de ser observado. Na entrada do Pio XII, à esquerda, temos lá então os dados. A mulher falece em 34, ele vive mais 10 anos, falece com cerca de 73 anos, que é uma média boa para 1944. Equivale, digamos, hoje, mal comparando, a quase 100 anos de idade. E sobre a descendência do o pessoal foi embora? Sim, quando entra a década de 70, as coisas, o próprio processo histórico vai mudando, muitas famílias se retiram, já não há mais aquela geração, digamos, inicial, vai ficando para trás, o panorama muda e na década de 80 e 90 as organizações Panoncelli, pelo menos a nível de Erechim que nós pesquisamos, elas cessam as atividades. Aquilo dá um pouco de sentimento de frustração, vamos dizer, um sentimento porque era o carro-chefe. Mas tu conseguiu falar com pessoas da família? Ainda não fizemos essa pesquisa que deverá ser feita, ainda não avançamos nesse estudo, na verdade, né? Por isso que eu estimaria que outros pesquisadores também embarcassem nesse barco, para que a gente faça a segunda parte. Vamos ver pós-Panoncelli, digamos, né? Eles saíram de cena como muitas outras famílias, não tiveram também aquele destaque como de Moliner, Reich, Mantoso, Macian e outros comerciantes de alto nível. É um ciclo que se fecha, um outro ciclo que se abre. Um pouco da dinâmica da própria sociedade e também de outras cidades. Nós temos 50 segundos. Procede ou é folclore? Você me contou uma passagem dele, numa viagem de trem, que ele estaria indo de Erechim para São Paulo, uma coisa assim. Para Marcelino Ramos. Isso. O que houve mesmo? Conte. Na verdade, a sabedoria, eu acho que a sabedoria popular é algo que deve ser estudada. O Panoncelli carregava sacos junto com o peão. O Panoncelli produzia junto com o próprio empregado. O italiano, ele tem uma fama muito grande de ser seguro, de ser econômico, isso em virtude da fome que ele passou na Itália. E então? Então aí o Panoncelli ia para Marcelino Ramos gestionar os seus negócios, né? E alguém olhava para ele admirado, mas não tinha tanta coragem de perguntar para ele, diz: o senhor é o senhor Panoncelli? Sim. O senhor é o homem mais rico da cidade de Erechim? Dizem, né? Mas o senhor está num vagão de segunda? E ele, com a maior calma do mundo e tranquilidade, disse para aquele senhor: mas também não tem de terceira? Enori Chaparini, historiador, pesquisador, né? Foi um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado pela lição e pela aula aqui. Seja sempre bem-vindo. Eu que agradeço a imprensa de Erechim, tenho um carinho muito grande por todos os jornalistas. Obrigado hoje por ter ajudado o Arquivo Histórico, não só a mim, como toda a comunidade, nosso mais profundo reconhecimento. A todos de casa também, muito obrigado, boa noite e até a próxima.
Oi, gente, eu estou aqui nessa agência linda do Sicredi para te contar uma novidade. Estamos comemorando 40 anos. 40 anos de conquistas e resultados. E a Sicredi Unistados preparou um ano cheio de ações, especialmente para você, associado. E eu estou aqui com o presidente e os diretores da Sicredi Unistados e nós vamos falar sobre esse ano incrível da cooperativa. Elisandro, como é que foi essa jornada de 40 anos? Uma jornada de muito sucesso, de alguns desafios, mas que lá na época, 20 associados se reuniram e hoje somos mais de 105 mil associados, mais de 600 colaboradores que diariamente ajudam os associados a realizarem os seus sonhos, a desenvolver as comunidades, os municípios, seja no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e em Minas Gerais. Então estamos muito felizes em comemorar esse grande marco para a cooperativa nos seus 40 anos. E para isso, nós criamos uma grande campanha que a partir de hoje será entregue aos associados. Jaime, como será a campanha e de que forma o associado poderá participar? Então, a campanha será uma campanha de capitalização, onde todos os associados da cooperativa poderão participar e a cada R$100 que o associado aplica em cota capital, ele recebe o número da sorte e ele concorre ao sorteio. Serão 3 sorteios durante o ano, então são 53 prêmios de R$2.000, 53 prêmios de R$10.000 e mais 4 prêmios de R$100.000. Então todos os sorteios serão através da Loteria Federal e todos os associados poderão participar. Adelar, além da campanha, o que mais os associados podem aguardar aí em comemoração aos 40 anos da Sicredi Unistados? Estaremos realizando muitas ações, principalmente nas nossas agências, na nossa sede. Estaremos também iniciando a obra da nossa agência Agro, onde nasceu a nossa cooperativa. Como o Lisandro falou, os nossos primeiros 20 associados. Continuaremos trabalhando muito forte com as nossas comunidades, incentivando o seu crescimento, seu desenvolvimento. E também um programa especial da nossa cooperativa, investiremos muito forte também nas ações sociais. E, portanto, convidamos a todos os nossos associados que participem da campanha, comemorem conosco e desejamos boa sorte a todos vocês. Vem crescer com o Sicredi, fortaleça a sua cooperativa e ainda concorra a R$1 milhão em prêmios. Sicredi Unistados, 40 anos juntos.